Sou Eduardo Mota, trabalho com fibras há mais de 20 anos e fibras de carbono há mais de 15. Vou falar aqui para vocês um pouquinho sobre os custos de se produzir uma peça em fibra de carbono. A primeira coisa importante é que precisamos separar duas categorias de produto. Uma categoria é aquela categoria onde a pessoa quer a fibra de carbono, mas ela não está preocupada com performance, com leveza, com nada. Ela quer que seja de fibra de carbono porque ela acha legal. Então, por exemplo, vou fazer o baú, aquele case que se coloca em motocicletas em fibra de carbono. Então, se ele vai pesar 1 kg em fibra de carbono ou 3 kg em fibra de vidro ou de alumínio, não faz diferença 2 kg em cima de uma motocicleta de 1000 cilindradas, não faz nenhuma diferença assim a nível de performance, ok? Outra categoria é a categoria onde realmente se busca fibra de carbono em busca de performance. Então, são, por exemplo, as aeronaves hoje em dia, né, os novos Boeing, os novos Airbus, se procura resistência e leveza, porque isso se traduz em economia de combustível, sabendo-se que combustível é o maior custo dentro da aviação. Bom, entendido isso, vamos falar dos produtos de performance, que é o que nós fazemos aqui na Lithium Fibras. Isso aqui é uma parte, né, é só uma seção do mastro que nós fizemos para o iate Tamarind, que é um iate de 105 pés, e é um mastro que tem 5,15 metros. Isso aqui foi somente uma das peças que nós fizemos. É uma peça de teste. E por que eu estou falando isso? Como esse vídeo é para falar sobre custos, é muito importante quando você vê uma peça de fibra de carbono de performance. Vou dar um exemplo aqui. A asa dianteira de um carro de Fórmula 1. Aquilo ali, além do material, tem muitas coisas que estão envolvidas naquilo. Então, para vocês poderem entender. A primeira coisa, você vai comprar o tecido, ok? Que tecido é esse? Existem milhares e milhares e milhares de tipos e fornecedores de tecido, assim como existem centenas de fios. O fio que faz o tecido, existem fios diferentes. Então, muito bem, você comprou aquele tecido, a pessoa imagina, é o preço do tecido, mais o preço da resina e mais um pouquinho lá de mão de obra. Não, não é assim. Primeiro, a mão de obra é muito cara, porque ela é uma mão de obra especializada que trabalha com um produto caro e que muitas vezes tem uma alta responsabilidade. O que é alta responsabilidade? Eu fabricar um case de moto, como eu dei o exemplo, aquele baúzinho que vai ali atrás, que o cara pode botar ali um capacete, alguma coisa, se aquele troço solta e cai no meio da rua, não é uma grande responsabilidade, certo? Ainda assim pode machucar alguém. Mas quando você está fazendo, por exemplo, uma asa, a estrutura de uma asa de uma aeronave, ou um chassi de um carro, alguma coisa que se falhar pode custar uma vida ou várias vidas. Aí a coisa é completamente diferente. Então o profissional que trabalha com fibra de carbono, normalmente ele é um profissional qualificado. A não ser esses profissionais que, eu não sei nem se eu posso chamar de profissional, mas enfim, essas pessoas que fazem, o cara aprende ali, que passa uma resina, aquilo fica duro e faz de qualquer jeito. Bom, falando ainda sobre fabricação, as resinas epóxi, né, porque falou em carbono, tem que ser resina epóxi, ela é muito sensível à temperatura ambiente e também, principalmente à umidade, não pode existir umidade. E o ambiente tem que ter temperatura controlada. Então, por exemplo, nos estados do sul do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, onde tem o inverno é mais rigoroso, você simplesmente não pode fazer a resina e trabalhar na temperatura ambiente porque ela não vai curar. E assim como acontece no frio, a mesma coisa acontece no calor. Você não pode trabalhar com a resina com a temperatura muito elevada, porque senão ela cura muito rápido e ela pode, nessa cura rápida, ela pode perder as propriedades e até mesmo trincar. Então, o vídeo é sobre custos, certo? Eu estou mostrando para vocês que quando você encontra uma peça e que a gente vê o preço, poxa, de carbono, mas é muito caro. É caro porque envolve isso, envolve equipamento, envolve a bomba de vácuo, que fica ligada durante 8 horas, envolve energia elétrica, envolve todo esse aparato que tem por fora da bomba, dos plásticos especiais para se fazer o vácuo, do funcionário especializado. Esses 3 laminados aqui, olha, esses 3, esse daqui, olha, tem uma camada só, fibra de carbono, hein?
Fibra de carbono muito, não vou dar a especificação, mas é uma fibra de carbono qualificação aeronáutica, a gente só usa material top, esse mesmo carbono com 3 camadas. Eu já não consigo mais torcê-lo. Com 6 camadas. E além de 6 camadas, ele tem uma curvatura, tá vendo? Isso aqui, nesse carbono aqui, nesse tamanho de peça você não consegue trabalhar. Se fosse uma peça de 3 metros, talvez pelo tamanho eu conseguisse torcê-la um pouquinho. Só que tudo isso aqui custa caro. Aqui tem várias camadas desse tamanho. Então vai botando aqui do lado, mais uma, mais uma, mais uma. Aqui tem pelo menos $150 de fibra de carbono, só para fazer um teste. Isso aqui só serve para o teste e vai lá para a caixinha de teste e fica lá guardado. Aí voltando ao que eu estava falando, como eu já uso aquele carbono há muito tempo, eu conheço as características dele, eu tenho a especificação dele, e eu tenho peças que eu já fabriquei utilizando esse tipo de carbono que me dão uma referência. Quando eu parto para um outro carbono, vamos dizer que eu preciso agora de outra disposição de fios, eu vou ter que fazer aquilo ali tudo de novo, porque o parâmetro é outro, completamente diferente. Tem que estressar, tem que quebrar a peça. Aquelas peças ali estão inteiras, que aquelas ali a gente faz os testes de torção, mas tem as outras que a gente faz o teste de esforço até ela quebrar, para nós termos certeza do que nós estamos fazendo. Então tudo isso custa caro. Então, voltando agora ao exemplo que eu dei da Fórmula 1, quando você vê uma asa dianteira daquela de Fórmula 1 e o rapaz, a pessoa lá da televisão fala, pô, quebrou a asa de 100 mil euros, por que ela custa 100 mil euros? Não é que ela tenha 100 mil euros ali de material, ela tem o material que é caro, ela tem a forma que é cara, ela tem o profissional que faz a asa que é caro, tem a máquina, a Fórmula 1 usa umas máquinas para cortar o tecido com precisão, que são máquinas caras. O tecido, que não é um tecido, os tecidos usados na Fórmula 1, eles estão feitos para determinado uso, eles encomendam para a fábrica. Os engenheiros falam, eu quero um tecido com fio tal, na disposição tal, se for twill 2x2, eles é que dizem como eles querem. Isso tudo é muito caro. Além disso, horas e horas e horas e horas de túnel de vento, desenvolvendo, vendo se o ar está escoando melhor de uma maneira ou de outra. Tudo isso é custo. O túnel de vento é tocado por uma turbina elétrica que consome energia elétrica. Vários engenheiros ali, engenheiros de estrutura, engenheiros aerodinâmicos. Então, tudo isso faz com que aquela peça custe aproximadamente 100 mil euros. Ok? Aquela peça ela não saiu assim do nada. Ela teve um projeto, desenvolvimento, alterações. Muitas vezes aquela mesma peça foi feita várias vezes com diferentes tipos de fibras para que ela possa ter mais flexibilidade ou não ter flexibilidade. Então tudo isso até chegar naquela asa que vai no carro ali no dia da corrida tem um custo muito alto. E não é diferente, não é muito diferente quando nós fabricamos peças exclusivas para alto rendimento. Por exemplo, esse mastro que nós fizemos, ele é um mastro, uma peça só, para um barco. O dono queria uma peça, essa peça não podia falhar, não podia ter problemas. Então nós tínhamos que ter certeza que tudo ia funcionar, até porque lá em cima desse mastro existem equipamentos de navegação que simplesmente não podem falhar, né? Tem todo o barco, tem vidas ali, enfim, é uma responsabilidade muito grande. Então, antes de fazer a peça definitiva, nós fizemos algumas sessões dessa aqui, fizemos vários testes de espessura, de longarina, de material de enchimento, enfim, uma série de testes até chegar à conclusão de como seria a peça definitiva. E obviamente que isso custa caro. Trazer esse material dos Estados Unidos, esse material veio dos Estados Unidos, também custou caro. Eu tive que ir lá buscar. Não é uma coisa que você entra na Amazon e escolhe, você não acha. Materiais de primeira linha, materiais de indústria aeronáutica, você não encontra. É muito difícil encontrá-los. Por quê? Porque eles não querem vender isso a varejo. É um preço que não justifica para fazer as peças que as pessoas fazem por aí, prancha de surf, enfim, coisas desse gênero. Essas fábricas, elas querem vender isso para quem? Para Boeing, para Airbus, para BMW, por exemplo, que o carro elétrico dela é todo ele de fibra de carbono. Só que para BMW eles não conseguem vender porque a BMW ela tem uma fábrica própria, ela fabrica
os tecidos de fibra de carbono que ela consome. Mas enfim, essas fábricas que produzem esse tipo de material de ponta, eles querem vender, não querem vender varejo, até porque não vende, porque é muito caro. Porque certamente alguém vai entrar lá na internet e vai falar: ah, mas esse aqui da China custa $30, por que esse custa 200? Porque esse da China não é usado para fabricar aviões, e o de 200 é fabricado para fabricar aviões, e esses aviões estão por aí voando. Uma outra coisa importante que as pessoas também esquecem de levar em consideração: a pessoa, para atingir um grau de conhecimento sobre esse universo dos composites, ela investe muito. Eu vou falar do meu caso. Eu viajei muitas e muitas vezes para o exterior, feiras de aviação, fui a Ferrari na Itália, feiras, corridas, fábricas de automóvel, fui a todas as equipes da NASCAR, que é a Stock Car americana, né, de corridas. Enfim, foram muitas e muitas e muitas viagens, sempre em busca de conhecimento, sempre em busca de detalhes, em busca de soluções que você não encontra porque simplesmente ninguém quer fornecer. É o meu caso, por exemplo. Eu investi muito dinheiro, muito tempo para conseguir essas informações. Aí muita gente liga: pô, como é que é? Fala aí. Fala: olha só, é o meu trabalho, é a minha profissão. Eu investi muito tempo e dinheiro para chegar nesse nível que eu cheguei. Se você quiser que eu fabrique a peça para você, ok, eu fabrico. Agora, se você não quiser, não tem o menor problema. Para a pessoa chegar num grau de excelência, e lembrando que a fabricação dessas peças ela é essencialmente manual, então é como um médico, ele vai operando, e com o passar do tempo ele passa a ter aquela habilidade. Ele não começa fazendo operação em pessoas, ele começa fazendo em animais. Enfim, tem todo um processo de aprendizado onde você vai criando habilidades. Então isso tem custo, lembre-se disso. Então cuidado com essa história do barato. Se você partiu para fibra de carbono, se você quer uma coisa de qualidade, se você quer uma coisa top, tem que ser top. É o que eu sempre falo: você não vai comprar uma Ferrari e depois dizer que o pneu é caro e querer colocar no pneu recalcitrado, vai? Então eu espero que vocês tenham compreendido, né, o porquê que os produtos de performance feitos em fibra de carbono custam tão caro. A fibra de carbono é o que? Resistência com leveza. Isso não tem como ser barato. Barato você faz de alumínio estampado, de metais, às vezes até mesmo de fibra de vidro. Se você quer alta performance, alta resistência e pouco peso, você vai para a fibra de carbono. Se você partiu para a fibra de carbono, você certamente vai ter um custo mais elevado. Isso é fato. Fibra de carbono baratinho não existe. Desconfia. Quando a esmola é muito, o santo desconfia, já dizia o ditado.